Sejam bem-vindos. Aos não iniciados, parabéns. Vocês tropeçaram em um segredo, uma verdade oculta por milênios. Aqui são as escrituras não reveladas, onde dissecamos as sombras que se escondem por trás do véu da história aceita. Viajamos ao abismo, aos contos esquecidos que sussurram sobre realidades além da compreensão. Vocês estão prontos para questionar? Para desafiar a própria estrutura de suas crenças? Ótimo! Então se preparem, pois o que vocês estão prestes a ouvir alterará para sempre a sua percepção do divino. Começamos com uma história conhecida por muitos, mas compreendida por poucos. A história de Jesus, o Messias. Mas e os anos anteriores à sua suposta divindade? Que segredos jazem adormecidos em sua infância, envoltos em mistério e deliberadamente ocultados? Inscreva-se agora e junte-se a nós. Mergulhem na escuridão conosco. Descubram as verdades ocultas da infância oculta de Jesus. A história o lembra como um Deus, mas ele nasceu um menino, uma criança como qualquer outra. Ou havia algo mais, algo diferente, algo perturbador espreitando sob a superfície? A Bíblia, nossa suposta janela para sua vida, permanece curiosamente silenciosa. Anos não contabilizados, capítulos perdidos na narrativa. Por quê? Que segredos esses anos guardavam? Que verdades eles temiam revelar? Exploraremos os textos apócrifos, os evangelhos proibidos, aqueles considerados perigosos demais, perturbadores demais para as massas. Vamos descobrir os sussurros, os rumores, os relatos de milagres, de poderes estranhos. Esta não é uma história para os fracos de coração. Esta é uma jornada ao coração do desconhecido. Vocês são corajosos o suficiente para continuar? Além das páginas familiares da Bíblia, encontra-se um tesouro de textos antigos. Conhecimento proibido. Os evangelhos apócrifos. Esses textos descartados pela Igreja oferecem vislumbres dos anos ocultos, fragmentos de um passado deliberadamente apagado. Um desses textos, o Evangelho da Infância de Tomé, fala de um jovem Jesus. Uma criança diferente de qualquer outra. Ele conta sobre milagres, de pássaros de argila trazidos à vida, de colegas de classe mortos com uma palavra. Poder, bruto e indomável. Essas histórias, consideradas heréticas, pintam um quadro perturbador. Jesus era uma criança típica? Ou ele era algo mais? Um ser de imenso poder, lutando para controlar uma força além de sua compreensão? A Igreja quer nos fazer acreditar que esses textos são fabricações, mentiras destinadas a enganar. Mas e se eles contiverem um grão de verdade? E se o menino Jesus fosse mais do que apenas o filho de um carpinteiro? Os evangelhos apócrifos oferecem um vislumbre de uma história oculta. Uma história que a Igreja queria desesperadamente suprimir. Uma história que desafia tudo o que pensávamos que sabíamos. Sussurros viajam através do tempo. Histórias passadas de geração em geração. Contos do jovem Jesus. Suas viagens ao Egito. Seus encontros com os anciãos eruditos. Momentos que insinuam sua divindade crescente. A lenda afirma que Jesus viajou para a Índia, que ele estudou com monges budistas, absorveu sabedoria antiga. Foi lá que ele aprimorou suas habilidades. Aprendeu a controlar o poder que surgia dentro dele. A Bíblia permanece em silêncio, mas os sussurros persistem. Eles falam de um menino que podia curar os enfermos, controlar os elementos. Uma criança que sabia mais do que deveria, que viu mais do que qualquer humano poderia. Esses sussurros, fragmentos de um passado esquecido, sugerem um lado mais sombrio, um poder maravilhoso e aterrorizante. Um poder que poderia curar e destruir com a mesma facilidade. As sementes da divindade foram semeadas cedo, mas a que custo?
Que escuridão o jovem Jesus enfrentou? Que segredos ele carregava dentro de si? Segredos que mudariam o mundo. A estadia egípcia, segredos dos antigos. A história sussurra sobre uma jornada perigosa, uma fuga desesperada para o desconhecido. José, Maria e o jovem Jesus fugindo da ira de Herodes. Seu destino, o Egito, terra dos faraós, berço da sabedoria antiga. A Bíblia passa por cima deste período. Uma breve menção, uma nota de rodapé na grande narrativa. Mas por que o Egito? O que atraiu esta jovem família ao abraço do Nilo? Alguns acreditam que Jesus, guiado pela providência divina, buscava conhecimento. Os egípcios, mestres do esoterismo, possuíam segredos perdidos no tempo. Segredos de vida e morte, da alma e sua jornada além do reino mortal. O jovem Jesus estudou nos templos, aprendeu com os sacerdotes. Ele tinha acesso a rituais, a conhecimentos proibidos aos homens comuns. A Bíblia permanece em silêncio, mas os sussurros persistem. A estadia egípcia permanece um enigma, uma peça que falta no mosaico da vida de Jesus. Uma peça que sugere uma verdade mais profunda e enigmática. Uma verdade que a Igreja prefere manter enterrada. Os evangelhos gnósticos, um reflexo distorcido. A Igreja primitiva, um campo de batalha de ideias, visões concorrentes de Cristo, de sua natureza, seus ensinamentos. Desse turbilhão surgiu uma coleção de textos, os evangelhos gnósticos. Esses evangelhos, considerados heréticos pelos primeiros pais da Igreja, oferecem uma perspectiva radicalmente diferente sobre Jesus. Eles falam de um Jesus de dualidade, de carne e espírito, de uma centelha divina presa em uma concha mortal. O Jesus gnóstico não buscava salvar o mundo através do sacrifício. Ele ofereceu conhecimento, gnose, um caminho para o autoconhecimento, para se libertar dos grilhões da existência material. Esses evangelhos, muitas vezes crípticos e alegóricos, insinuam uma sabedoria oculta, uma compreensão mais profunda da missão de Jesus. Eles falam de ensinamentos secretos, de alguns poucos escolhidos considerados dignos da verdade. A Igreja, em sua busca pelo poder, procurou apagar essas narrativas alternativas. Mas os sussurros permanecem. Um testamento do poder duradouro do conhecimento proibido. Os anos perdidos. Uma tapeçaria de especulação. A Bíblia oferece um relato fragmentado. A infância de Jesus. Alguns versículos. Então silêncio. Anos não contabilizados. Perdidos nas brumas do tempo. Ou será que foram? Os anos entre a infância e o ministério. Os anos perdidos. Um terreno fértil para especulação. Alguns acreditam que Jesus viajou para o leste, para a Índia, para o Tibete, aprendeu os caminhos do místico. Outros sussurram sobre sociedades secretas, de ordens esotéricas que reconheceram o potencial do jovem Jesus. Moldaram-no na figura que ele viria a se tornar. Essas teorias, embora carentes de evidências concretas, destacam um ponto crucial. O silêncio da Bíblia é ensurdecedor. Ele nos convida a questionar, a explorar as sombras, a juntar as peças da história oculta de Jesus. Os anos perdidos permanecem um enigma tentador, uma tela em branco na qual podemos projetar nossas próprias interpretações. Mas uma coisa é certa, a verdade, seja qual for, está lá fora, enterrada sob camadas de dogma e ofuscação deliberada. O deserto da Judéia, uma paisagem árida e implacável. No entanto, em seu abraço desolado, prosperava uma seita secreta, os essênios, ascetas, místicos, guardiões do conhecimento proibido. Será que pode haver uma conexão entre este grupo enigmático e o jovem Jesus? Alguns estudiosos acreditam que sim. Eles apontam para semelhanças nos ensinamentos, para a ênfase dos essênios no batismo, na vida comunitária, no conhecimento esotérico.
Os manuscritos do Mar Morto, descobertos perto das ruínas de uma comunidade essênia, oferecem pistas tentadoras, fragmentos de texto que insinuam uma figura messiânica, um mestre da justiça. Poderia ser esta uma referência velada a Jesus. A Igreja, em sua narrativa oficial, minimiza qualquer conexão com os essênios, mas os sussurros persistem. Eles falam de um jovem Jesus em busca de conhecimento, encontrando orientação entre esses místicos do deserto, aprendendo a controlar seus poderes. A conexão essênia, se verdadeira, adiciona outra camada de intriga ao mistério da infância de Jesus. Sugere uma linhagem de sabedoria, uma tradição secreta passada de geração em geração. Uma tradição que moldou o destino do Messias. Seção 2. Os ensinamentos perdidos. Ecos de uma sabedoria oculta. A Bíblia oferece um vislumbre, uma seleção curada dos ensinamentos de Jesus. Parábolas, sermões, palavras de sabedoria que ressoaram através dos tempos. Mas e se houvesse mais? E se durante esses anos perdidos, Jesus tivesse compartilhado um conhecimento mais profundo? Ensinamentos considerados perigosos demais para as massas. Ensinamentos reservados para poucos eleitos. Os evangelhos gnósticos oferecem um vislumbre dessa sabedoria oculta. Eles falam de um Jesus que ensinou sobre reencarnação, viagem astral, a verdadeira natureza da alma, conceitos muito distantes do dogma oficial da Igreja. Esses ensinamentos foram suprimidos, considerados radicais demais, ameaçadores demais para a estrutura de poder da Igreja primitiva. É uma questão que continua a intrigar estudiosos e buscadores. Os ecos desses ensinamentos perdidos reverberam pela história, em tradições místicas, em textos esotéricos, sussurros de uma verdade mais profunda, uma verdade escondida à vista de todos, esperando para ser redescoberta. O poder e o preço, um vislumbre atrás do véu, os milagres, as curas, a ressurreição, testamentos do poder divino de Jesus. Mas qual era a fonte desse poder? E qual foi o custo de exercê-lo? Os evangelhos apócrifos oferecem uma perspectiva diferente. Eles falam de um jovem Jesus lutando para controlar suas habilidades, de consequências não intencionais, de um poder que poderia curar e destruir. A divindade de Jesus era um fardo, uma fonte de turbulência interior. Ele lutou com o peso de seu destino. A Bíblia permanece em grande parte silenciosa sobre essas questões, mas os sussurros persistem. Eles falam de sacrifícios feitos, de provações suportadas, de uma escuridão confrontada e superada. O preço da divindade, talvez. Um preço pago em solidão, em silêncio, nos recantos ocultos da alma. A verdadeira natureza do poder de Jesus permanece um mistério. Mas uma coisa é certa, teve um custo escondido atrás do véu de sua divindade. Um custo que podemos apenas começar a imaginar. As perguntas sem resposta. Ecos no silêncio. Viajamos longe, por caminhos envoltos em sombras, enfrentando segredos que a Igreja manteria enterrados. No entanto, restam mais perguntas do que respostas. Esta é a natureza da verdade, elusiva, fragmentada. Jesus foi uma criança normal, tocado por algo além da compreensão humana? Ou ele era, desde o nascimento, diferente? A evidência, fragmentada e contraditória, não oferece respostas fáceis. O que aconteceu durante aqueles anos perdidos? Que conhecimento ele encontrou? Que escuridão ele confrontou? O silêncio ecoa, através dos tempos, um testemunho do poder do desconhecido. Somos deixados para lidar com as possibilidades, para questionar, para buscar, pois a verdade, como uma única vela na escuridão, ilumina não apenas o caminho à frente, mas a vastidão do que não sabemos. Inscreva-se agora
e participe da discussão. Explore o proibido conosco, pois a busca pela verdade nunca termina. Além do véu, a jornada continua. A infância oculta de Jesus. Uma tapeçaria tecida de sussurros e sombras, de textos proibidos e rumores antigos. Uma história que desafia nossas suposições. Nos força a confrontar os mistérios que estão no cerne da fé. A jornada não termina aqui. Ela continua dentro de cada um de nós. Nas perguntas que fazemos, nas dúvidas que nutrimos, nas verdades que buscamos. Ousem olhar além do véu, questionar a narrativa aceita. Este é o legado das Escrituras não reveladas. Despertar o buscador interior, para acender a chama da curiosidade, pois na busca pelo conhecimento, no confronto com o desconhecido, descobrimos não apenas a verdade sobre o passado, mas também sobre nós mesmos. Que Deus os abençoe. Continuem questionando, continuem buscando. A verdade, escondida por tanto tempo, aguarda aqueles corajosos o suficiente para descobri-la. Por isso, curta, compartilhe nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo mistério.